Vamos para a nossa lição de número 5 com o título O Lamento de Jó. Nosso textuário se encontra em Jó capítulo 3, versículo 24, e a nossa verdade prática diz: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Então nós vamos ver no decorrer dessa lição que Jó, como sendo um ser humano que é, Jó então se lamentou, como outros personagens da Bíblia o fizeram. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 26. E o objetivo geral dessa lição de número 5 é explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Nós não podemos confundir o lamento de Jó com muitas lamentações que nós fazemos diariamente, dia a dia. Então, às vezes, nós reclamamos do calor, reclamamos do sol, reclamamos do frio, reclamamos da chuva. Nós não podemos estar reclamando de tudo. O lamento de Jó aqui foi sobre uma dor que nós, ao conhecermos a história de Jó, sabemos realmente foi uma dor muito terrível. E na introdução aqui desta lição, o autor deixa claro que nós vamos, no decorrer aqui desta lição, ver três pontos fundamentais. São três perguntas feitas por Jó. Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivo? Então nós vamos ver porque a angústia dele, o lamento dele foi tão profundo. Na primeira parte da lição, o título, O Primeiro Lamento de Jó. Por que nasci? Então Jó faz essa interrogação. Isso está no Jó capítulo 3, do versículo 1 ao 10. A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Este questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista. No Salmo 130, versículo 1, nós também vamos ver o salmista também fazendo este lamento. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os seus sentimentos. Lá em Jeremias capítulo 20, versos 14 ao 18, Jeremias passou por uma angústia muito grande, porque Jeremias profetizava e os seus próprios familiares ficavam contra ele. Então Jeremias, em certo momento, ele pensou em parar de profetizar, mas ele disse que isso foi no seu coração como um fogo ardente que Deus o convenceu a prosseguir. É isso que Deus faz com cada um de nós, ele nos convence a prosseguir. Na parte primeira da lição, no item 2, que em lugar da memória viesse o esquecimento. Então Jó faz da seguinte forma, ele está dizendo aqui, neste momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia em que nasceu. Então Jó, ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Não é assim que muitas vezes nos sentimos, um dia em que tudo vai mal. Em próprio Efésios capítulo 6, Paulo explica que nós devemos tomar todas as armaduras de Deus e resistir no dia mal. Então tem um dia que parece que tudo dá errado, tem um dia que parece que todas as coisas estão voltadas contra nós. E neste dia nós temos que vigiar e muitas vezes nos calar. É melhor calar do que nós falarmos alguma coisa que vamos nos arrepender depois. No item 3 aqui da primeira parte, que em vez de ordem viesse o caos. Então Jó está dizendo dessa forma porque ele desejou que naquele dia que ele nascesse, se tivesse vindo, se viesse o caos naquele dia, evitaria o caos que ele estava passando hoje. Então, se ele não tivesse nascido, ele não estaria passando a dor, a angústia que ele está passando nesse exato momento. Por isso vem esse lamento da parte de Jó. Na segunda parte aqui da lição, o título é Segundo Lamento de Jó. Por que não nasci morto? No item 1 está dizendo, descansando em paz. Então Jó diz, por que não nasci morto, descansando em paz? Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. Então, até o versículo 10, ele amaldiçoou o dia que nasceu. Agora, a partir do versículo 11, ele está fazendo uma reclamação, tá? E nós temos que lembrar o seguinte, quando os amigos de Jó vieram condoer-se com ele, eles ficaram 7 dias em silêncio, porque a dor de Jó era muito profunda. Quando Jó quebra esse silêncio, Jó então começa
amaldiçoando o dia em que nasceu, e agora ele começa a fazer esta reclamação. E precisamos lembrar bem, deixar bem claro, o que Jó disse é o seguinte: se eu estivesse nascido morto, eu estaria em paz, descansando. Por quê? Porque a criança inocente, toda criança que morre, está nas mãos de Deus, toda criança que morre está salva. Jó, em momento algum, pensou ou citou o suicídio, de forma alguma. O suicídio é um pensamento que não deve passar pela cabeça de nenhuma pessoa. E nós devemos sempre orientar as pessoas a amar a vida e deixar bem claro que Deus muda o cativeiro, Deus abençoa a vida de cada um de nós. Então ele queria descanso de todo aquele sofrimento. No item 2 aqui, livre de tribulação. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com o seu argumento da não existência. Então, quando ele fala aqui da não existência, ele diz assim, ó, a expressão é natimorto. Essa expressão vem do hebraico nefel ou nepel, usada no versículo 16 como natimorto, possui sentido de um aborto espontâneo. Então Jó não estava fazendo também apologia ao aborto. Ele disse o seguinte: quando minha mãe estava grávida, se ela tivesse tido um aborto espontâneo, ele disse o seguinte: então eu estaria livre desse sofrimento que eu estou passando. Então Jó de maneira alguma ele faz apologia ao aborto. No item 3 da segunda parte, uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Então o sofrimento faz parte mesmo da vida de todo ser humano. O próprio Cristo, em São João capítulo 16, versículo 33, ele deixa bem claro para nós, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Glória a Deus, Deus seja louvado. Tenha fé que Deus vai te alegrar e Deus vai mudar o teu cativeiro. Na parte 3 da lição, terceiro lamento de Jó: por que continuo vivo? Ali em Jó capítulo 3, do verso 20 ao 26, né? Concluindo então este capítulo 3. No item 1, vale a pena viver? Então, o terceiro lamento de Jó: por que continuo vivo? E aqui vem essa questão, no item 1, vale a pena viver? Então eu digo para você, meu querido irmão, por mais sofrimento que você esteja passando, vale a pena viver, porque a vida é um presente que Deus te deu e você deve honrar o nome de Deus. E por mais sofrimento que você passe, Deus estará sempre trazendo conforto em teu coração. E diz assim, ó, nessa terceira sessão do capítulo 3 de Jó, Jó faz uma quarta pergunta: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Outras perguntas estão no decorrer ali deste capítulo 3. A palavra hebraica amel, traduzida aqui, como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Então Jó aqui, ele está dizendo o seguinte: é melhor que eu esteja morto do que eu esteja vivo. Por quê? Porque o sofrimento era tamanho, mas só que Jó não iria morrer. Então, diante daquele sofrimento, qualquer um ser humano normal, ele iria se abater e iria morrer. Então Jó colocou todo o seu lamento e ali era uma forma também de Jó entender que aquela enfermidade dele não era para a morte. Mas só que no momento da lamentação, no momento da angústia, o ser humano não consegue ver o trabalhar de Deus. No item 2 aqui da terceira parte, sem o favor de Deus, sem o favor de Deus, Jó novamente volta a indagar: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Aqui Jó, ele continua fazendo a sua reclamação, ele continua fazendo o seu lamento. Agora eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia que está dizendo, em Provérbios 4,18, o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Então, quando o dia nasce, o sol não está totalmente na sua força total. Então o dia vai clareando até que ele chega na sua força total. Então no decorrer da sua vida você não vai entender tudo que se passa, mas com o decorrer dos dias e você adorando a Deus, você começa a compreender as coisas. Mas nem tudo nessa vida ficará claro para nós. Por quê? Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Há muitas coisas que só na eternidade nós vamos entender, porque este versículo em Deuteronômio 29, 29 diz que há coisas que
pertencem a Deus, e as outras coisas reveladas, as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, mas mas tem coisas que só pertencem verdadeiramente a Deus mesmo. Então, que Deus nos ajude a compreender, a assentar em nosso coração a compreensão e a adoração, para nós permanecermos firmes na sua presença. Agora, no item 3 aqui da parte 3, um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa de sofrimento, e como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. Então, quantas das vezes a pessoa não compreende que Deus está agindo? A pessoa diz, não, mas porque eu sou crente, estou passando isso, estou frequentando a igreja, estou passando isso. Na verdade, todo ser humano sofre. Todo ser humano sofre, mas aquele que encontra Jesus, ele tem a capacidade no sofrimento, encontrar paz de espírito sobre a sua vida. A conclusão diz, nessa lição vimos o dilema de Jó. Desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus, nem amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor, que apenas o contempla, sem contudo participar do seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido, de uma alma também ferida, que mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Então Jó, ele não blasfemou contra Deus, não pecou contra Deus, mas ele coloca o seu lamento, ele coloca a sua dor. E alguém diz para mim, pastor, mas eu também posso colocar meu lamento diante de Deus? Claro que pode colocar, mas eu dou um conselho a você, vamos olhar para o nosso lado, tem pessoas passando às vezes situações piores do que a nossa, e estão ali dando glória a Deus, estão louvando a Deus, estão buscando a Deus. Então é momento, irmão, de buscarmos a Deus, em meio a essa pandemia, em meio a esse sofrimento, Deus vai continuar cuidando de cada um de nós. As perguntas de número 1 diz assim, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 dizem respeito ao quê? A resposta. Os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Qual é o primeiro questionamento de Jó? Por que nasci? Pergunta 2. O que Jó amaldiçoou e por quê? No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de criança, ou seja, quando nasce uma criança tem grande celebração, principalmente na época de Jó, quando nasceu um menino. Então, como nasceu um menino na casa, ou nasceu um homem, era uma grande celebração. Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Na pergunta 3, qual foi a observação dos intérpretes sobre o discurso de Jó a partir do versículo 11? Então, a partir do versículo 11, Jó não mais amaldiçoa, mas passa o que? A reclamar. Então nós a mesma coisa, irmão. Tem hora que nós amaldiçoamos, tem hora que nós reclamamos, e Tiago escreveu na sua carta, não se pode de um rio descer água doce e salgada, não se pode da mesma boca sair bênção e maldição. Então nós temos que abençoar e evitar ao máximo reclamar, porque faz parte da natureza do homem reclamar. Tanto faz parte da natureza do homem reclamar que está escrito em Lamentações capítulo 3, Deus dizendo para que se ali escrevesse, do que se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, quer se queixar, quer reclamar, vamos reclamar dos nossos próprios pecados. Pergunta número 4, em que sentido a palavra miserável é usada? É usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que, por isso, torna-se incapaz de exercer suas funções. Foi isso que Jó sentiu, né? Pergunta número 5, qual é o significado da palavra caminho? Refere-se ao caminho da sabedoria de Deus que conduz à vida, e que cada dia o Senhor nos dê mais sabedoria e mais da sua graça. Deus abençoe você juntamente com a sua família e até a próxima aula. Amém.